Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, Vestibulinho ETEC, primeiro semestre de 2020, questão 43. Bom, antes de fazer a leitura da questão 43, vamos dar uma olhada nesse texto, que na ocasião serviam para as questões 43 e 44. Então, ele começa com essa tirinha aqui, aliás, eu recomendo que leiam, porque está bem engraçada. E aí vem o texto em si, né? Tá assim. Você sabia? O sistema métrico é um sistema de medição reconhecido internacionalmente. Ele surgiu durante a Revolução Francesa em virtude da existência de diversos padrões de medida que dificultavam o funcionamento do comércio e da indústria. A légua é uma unidade de comprimento que não pertence ao sistema métrico, cuja ideia base era de que corresponderia aproximadamente ao caminho percorrido por um homem caminhando a pé durante 1 hora. No Brasil, de acordo com o dicionário Owais, eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Uma légua equivale a 6,6 km. E por último tá assim, né? As botas de 7 léguas da fábula permitem à pessoa que as usa conseguir dar passos que valem 7 léguas cada um. Beleza? E vamos fazer agora a leitura da questão 43, ó. Tá assim. Admita que a menina dos quadrinhos esteja visitando a avó que mora em outra cidade. A fim de voltar da casa de sua avó para o prédio onde mora, usando a bota de 7 léguas da história, a menina dá 3 passos para leste e 4 passos para o norte. A figura representa de modo esquemático esse trajeto realizado pela garota. E aí vem a pergunta, né? A distância entre a casa da avó e o prédio no qual a menina mora é em quilômetros igual a... E aí, né? Qual das alternativas seria a correta nesse caso, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver este exercício. Bom, do enunciado a gente pega aí algumas informações, né? Usando a bota, tá dizendo lá que cada passo são quantas léguas? 7 léguas, tá certo? Foi dito também que no Brasil a légua é considerada 6,6 quilômetros, tá certo? E a pergunta é a distância, né, entre a casa da avó e o prédio, tudo bem? Então, ó, eu fiz aqui um novo desenho colocando alguns valores para poder facilitar o entendimento, tá certo? Então, ela faz esse trajeto, né, vem para cá, depois vai para o prédio, e aí fala, né, que são 3 passos aqui e 4 aqui. E a pergunta é a distância entre a casa da avó e o prédio, tá certo? Bom, olhando para esse triângulo, de cara a gente percebe que é um triângulo retângulo, tá certo? E tirando esse ângulo reto aqui, não tem outros ângulos marcados. Olhou o triângulo retângulo, viu que não tem outro ângulo marcado, provavelmente você vai usar o quê? Teorema de Pitágoras, tá certo? Que é o que a gente vai usar para começar a resolver esse exercício. Só uma coisa, se você já viu o Teorema de Pitágoras trocentas mil vezes e perceber que esse aqui é o triângulo 3, 4, 5, já usa aqui essa distância como 5 e já adianta uma boa parte, beleza? Agora, não lembra, né? Não bateu o olho, não percebeu que é o triângulo 3, 4 e 5 lá de Pitágoras, o que você faz? Usa o teorema para chegar que x é igual a 5. Então, é o que eu vou fazer aqui, tá? Lembrando, né? Nesse triângulo, quem é a hipotenusa? É o x e quem são os catetos? O 3 e o 4, tá certo? Então lembrando, né, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Então fica x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, beleza? Bom, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado 16. Na hora que eu junto, né, ó, 9 mais 16, isso aqui vai dar 25. Como está ao quadrado, eu não quero ao quadrado, eu quero só o x, calculo então a raiz. Raiz de 25 vai dar 5, beleza? Então, nesse caso aqui, da casa da avó até chegar no prédio, são quantos passos? São 5 passos, beleza? E aí agora a gente vai calcular a distância, né? Então, quanto ficaria isso em quilômetros, né? Então, ó, são 5 passos, tudo bem? Só que a gente sabe que a cada passo são 7 léguas, tá certo? Inclusive tá aqui, ó, né? Cada passo, 7 léguas. Então, você tem que multiplicar por 7, tudo bem?
E foi dito também no enunciado, né, que no Brasil uma légua é considerado como 6,6 quilômetros, ou seja, tem que multiplicar também por 6,6, beleza? E na hora que eu multiplico tudo, ó, 5 vezes 7 dá 35, né? E 35 vezes 6,6 dá quanto? Dá 231 quilômetros e por esse motivo, a alternativa correta, alternativa B. Beleza? Só uma observação antes de fechar o vídeo. Teve um aluno meu que perguntou o seguinte: professor, mas aqui não deveria fazer 3 mais 4 que dá 7, aí multiplicar pelas 7 léguas que dá 49 e fazer 49 vezes o 6,6 e chegar no 323,4, que inclusive é a alternativa A? E aí eu vou aproveitar essa situação para mostrar o porquê não, tá? Vou voltar um pouquinho aqui no enunciado, ó. Quando a gente vem aqui no enunciado, está dizendo assim, ó, a figura representa de modo esquemático esse trajeto realizado pela garota. Que trajeto é esse? Esse aqui, ó, tracejado, né, ó, daqui para cá, depois daqui para cá, né? Então, sai da casa da avó, vem até aqui e vai até o prédio. Mas olha a pergunta. A distância entre a casa da avó e o prédio no qual a menina mora é em quilômetros igual a... Percebam, está perguntando a distância entre a casa da avó e o prédio. A pergunta não é a distância que a menina percorreu. Tudo bem? Então, cuidado aí só com o português, porque volta a dizer, aqui está falando, né? A figura representa de modo esquemático esse trajeto realizado pela garota. Então, o trajeto que a menina fez é esse, mas a pergunta não é essa. A pergunta é a distância entre a casa da avó e o prédio. Então, a distância é isso aqui, ó, tá bom? Então, por esse motivo que não seria a alternativa A, e sim seria a alternativa B. E aí a gente volta lá e percebe que realmente, ó, na verdade, apesar da menina ter feito esse trajeto aqui, a pergunta não é a distância que ela percorreu, e sim a distância entre a casa da avó e o prédio. Então, por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!